A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. USP Analisa está exibindo um especial em 2 programas sobre a importância dos projetos culturais para a sociedade e os mecanismos de financiamento desses projetos para a nossa população compreender. Neste segundo programa, seguem conosco aqui no estúdio o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e também presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador, e a coordenadora de projetos na Associação Pro Esporte e Cultura, Mariana Souza. Sejam bem-vindos novamente à USP Analisa. Satisfação. Há muita discussão em torno da forma como os projetos culturais são financiados atualmente no Brasil, principalmente quando a gente fala de Lei Rouanet. Para o nosso ouvinte entender, para esclarecer quem ainda tem dúvidas, o que diz essa lei e qual que é a análise que vocês fazem do impacto dela na cultura? A Lei Rouanet, que na verdade não se chama mais Lei Rouanet, né? Desde abril, se não me engano, saiu aí uma instrução normativa alterando o nome dela para Lei de Incentivo à Cultura. Ela prevê o incentivo fiscal para apoio a projetos culturais. Basicamente, surge em 1986, chamando Lei Sarney. Nessa época, não existia incentivo de 100%, então como que é isso, né? Você escreve um projeto, existe lá toda uma determinação legal do que pode ou não pode ser aprovado como um projeto cultural. Não há análise de conteúdo no sentido, como a gente falou na semana passada, né? Então, por exemplo, um projeto de música clássica, ele deve ser mais valorizado do que um projeto de funk, ou se for alguma coisa nesse sentido. Não. Então, assim, se é manifestação artística, ele vai ser aprovado desde que cumpra com os pré-requisitos legais. E uma vez aprovado, significa que o valor sai dos cofres públicos e entra direto na conta de quem escreveu o projeto? Não, não significa. Né? Então é muito diferente quando a gente fala assim, nossa, fulano de tal aprovou um projeto de 6 milhões na Lei Rouanet. Isso não significa necessariamente que o projeto foi executado e que o dinheiro público chegou até esse executor. Esse projeto só vai acontecer se, uma vez aprovado, o proponente entre em contato com pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em destinar parte do seu imposto devido para aquela iniciativa específica. Então, por exemplo, eu aprovei um projeto na lei, vou até um empresário aqui da região e falo, olha, você tem que pagar tantos reais de imposto, né, esse ano, e RPJ, até 4% deste imposto devido ele pode destinar a projetos aprovados junto à Lei de Incentivo à Cultura. E pessoas físicas, até 6% do seu imposto devido, desde que faça a declaração completa de imposto de renda. Caso de pessoa jurídica é para empresas tributadas pelo lucro real. Então, assim, com isso, delega-se à iniciativa privada o poder de decisão dos projetos que saem ou não do papel. O que os técnicos do Ministério fazem é validar se o projeto que foi apresentado cumpre com a determinação legal. Quem decide que projeto vai acontecer são os empresários e pessoas físicas contribuintes. Não é uma prática exclusiva do Brasil, como a gente já falou. Em 91, quando a Lei Sarney vira Lei Rouanet, abre-se a possibilidade de 100% de incentivo. Então, hoje, a Lei Rouanet ela tem 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 26. Quando um projeto é aprovado no artigo 18, significa que 100% do valor que o empresário colocar no projeto, ele vai abater do seu imposto devido, desde que não ultrapasse o limite de 4% que a gente acabou de falar. Se o projeto se enquadrar no artigo 26, aí não é 100% de incentivo fiscal, é 30% de abatimento se for um patrocínio, 40% se for uma doação, e o resto ele coloca dinheiro no bolso dele, né? Então é aí quando há mecenato de fato, porque eu estou incentivando a cultura com recursos próprios e eu ganho um incentivo fiscal para isso. Isso existe também em âmbito estadual. Aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROAC, ICMS, que é um programa vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é 100% de isenção fiscal, e aí é só para empresários, porque pessoas físicas não são contribuintes de ICMS. É um mecanismo assim que existe há bastante tempo. E aí, só para esclarecer também o que faz o projeto se enquadrar no artigo 18 ou no artigo 26, é o segmento cultural. Então, se for música clássica ou erudita, por exemplo, artigo 18. Se for música popular, artigo 26. Se for artes cênicas, exposição de artes visuais, artigo 18. Se for um projeto de moda, artigo 26. Há também uma coisa interessante no projeto, que assim,
de fundos de compensação. Isto é, se algumas atividades culturais não conseguirem ser patrocinadas pela iniciativa privada, nesse sentido, você teria alguma maneira também de patrocinar grupos ou patrocinar manifestações, que acabou não funcionando muito bem, mas a ideia de que a lei também teria uma forma de compensação para contemplar projetos que se entende pela política de cultura nacional, mas que não tivessem se a particular apreço pelo financiador privado, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, acho que, na verdade, levaria mais algum tempo, né, para essa política amadurecer, no sentido de você contemplar de forma geral, tá certo, o que é a manifestação cultural relevante no país, e que não dependesse, que essa é uma das críticas mais fortes, né, que a Lei Rouanet acaba tendo, que ela, na verdade, aqui acaba patrocinando cultura, aquilo que economicamente interessa ao seu mecenas, né? E o mecenas está interessado em reprodução do capital, por exemplo. Essa é um pouco uma crítica que é razoável, porque esses fundos compensatórios acabaram não sendo eficazes, né, segundo a proposta original da lei. É exatamente isso que eu ia comentar, né? Porque geralmente o pessoal critica muito esses grandes projetos, né, que conseguem, geralmente com nomes de peso do meio artístico, né, que conseguem ter financiamento público. Que critérios existem, né, em relação à seleção desses projetos? Acho que você já mencionou alguns, né? E por que não tem restrição a esse tipo de projeto? Na verdade tem, né? Tem restrição. Tem restrição. Originalmente, qual que é a ideia? Por que os artistas de renome também podem ser beneficiados com a Lei Rouanet? Poderiam, né? De alguma forma. Primeiro, porque você não faz leis que são restritas a determinadas pessoas, né? Tem até uma frase que fala, uma lei só para pobres é uma lei pobre, por exemplo. Então, assim, você faz, existe uma determinação legal que é para fomento da atividade cultural no Brasil, então o artista, a princípio, poderia se beneficiar disso, porque tem essa lógica um pouco controversa de que as pessoas entendem assim, nossa, aquele artista aprovou um projeto de 1 milhão, como se fosse assim, 1 milhão para o artista. E na verdade, quando você incentiva aquela produção artística especificamente, o que se quer com isso é a garantia do interesse público, de que a população vai ter acesso àquilo. Então, assim, há mecanismos legais que exigem que, uma vez que você está fazendo uso do incentivo fiscal para a execução do seu projeto, você precisa garantir a democratização do acesso. Então, parte desses ingressos tem que ser doados, partes tem que ser comercializados no máximo R$50, que é o valor do Vale Cultura, que também é um programa do governo federal. Então, assim, a ideia é incentivar o artista não para colocar dinheiro no bolso do artista, mas sim para movimentar toda uma economia em torno disso. Então, existe um cachê máximo por projeto, que é de R$30 mil. Então, o artista que aprova um projeto de R$1 milhão, ele não ganhou R$1 milhão. O máximo cachê que ele pode ter é R$30 mil. O resto tá pagando todo mundo que tá ali em volta fazendo aquilo acontecer. E com isso, você, de alguma forma, democratiza o acesso àquele artista específico, que às vezes é o que a população quer acessar. De qualquer modo, isso tudo também já sofreu muitas transformações, especialmente devido às críticas. Desde 2006, tem uma decisão do TCU de que projetos com potencial autossustentável ou alto potencial lucrativo não podem ser financiados pela Lei Rouanet. Então, assim, o artista de renome, se ele quiser usar a Lei Rouanet, e aí, assim, ficar lá na análise técnica comprovado que é, por exemplo, o Rock in Rio que consegue vender o ingresso num preço muito alto, sem precisar do incentivo fiscal, ele tem um alto potencial lucrativo. Só pode fazer uso do incentivo fiscal se não cobrar a entrada. Então, isso desde 2006 é uma decisão. E aí, o que faz com isso? Os artistas não usam mais mesmo, assim, porque não faz sentido. Então, assim, eu vou fazer um livro sobre a história, pode fazer, desde que o livro seja distribuído gratuitamente. Ou, os ingressos, se houver... Aí houve um momento que, assim, a cobrança de ingressos precisa ser revertida para o próprio projeto, isso não pode virar lucro. Há restrições, o que eu acho que é importante a gente entender é que a lei, ela está voltada para o interesse público, né? Existem leis estaduais, por exemplo, que estão mais voltadas para o agente cultural mesmo, para o fomento do agente cultural. Então, por exemplo, Pernambuco, a legislação lá, se você aprovar um projeto de arte e educação que preveja formação na área artística, ou qualquer que seja ela, tem um valor mínimo para o salário, para a hora-aula. Acho que a hora-aula do arte e educador tem que ser no mínimo R$80. E os projetos, eles têm um teto bem mais baixo, que é 100 mil, 200 mil cada projeto.
a depender aí da manifestação artística. Então, você vê que claramente a Secretaria se volta a uma valorização do profissional da área artística, né? Então, quero fomentar o prestador de serviço do mercado cultural. Mas, em geral, a legislação está muito mais voltada ao atendimento do interesse público. Então, aqui na Lei de São Paulo, por exemplo, você não pode usar mais de tantos % do orçamento voltado para a remuneração de recursos humanos, porque você tem que investir na qualidade do produto cultural que vai ser gerado, né? Se você quer fazer um livro, o livro ele tem que ser bom, porque o que importa é o público lá na ponta que vai ter acesso a esse livro. Então, quando a gente fala por que grandes artistas utilizam-se de incentivo fiscal? Porque o interesse do governo não está no artista, está no público que quer ter acesso àquele artista. Porque o cara também pode falar, eu não vou usar incentivo fiscal porque eu consigo vender meu ingresso a R$500 e com isso ele vende todos os ingressos a R$500 e quem tem acesso? Só uma camada muito restrita da população. Então a ideia de oferecer incentivo também para artistas de renome é poder garantir uma democratização de acesso a isso, mas desde 2006 também existe, 2016, essa decisão aí do TCU que restringiu essa situação. De todo modo, quer dizer, tem uma questão importante, né, nas políticas de incentivo, que é também formação de público. E a percepção de que a cultura faz parte de um pacote importante de construção da cidadania, isto é, o Brasil comete um equívoco enorme, um certo abandono da primeira infância. Se uma criança, até os 5 anos de idade, ela só come miojo, ela passa o tempo todo preso num lugar fechado, porque a mãe não tem creche, precisa trabalhar, acorrenta, às vezes mães que acorrentam os filhos no pé, o pé da criança no pé da mesa, para eles não escapar. E uma criança que leva uma vida sem brinquedos, sem música, sem cores, uma criança que leva uma vida cinza vai ser um adulto cinza. Você destrói uma pessoa nos seus 5, 6 anos iniciais de vida. A cultura é capaz de ser um dos elementos importantes na transformação desse mau destino da primeira infância no Brasil. Não adianta você ter uma criança maltratada nos 6 primeiros anos e depois colocá-la numa escola finlandesa que com 7 anos ela não vai ter o desempenho de uma criança finlandesa. Assim, eu também incentivo as pessoas a recuperarem um estoque de memória da sua infância, das músicas que ouviu, dos espetáculos circenses que assistiu, das brincadeiras de roda que participou. Então, o universo da cultura é de uma importância fundamental na construção do cidadão a partir da sua primeira infância. Então, assim, toda a política pública, né, orquestrada nos seus vários mecanismos técnicos, orçamentários, tem que ter por finalidade, e aí é inevitável, quando você olha de fato os editais de chamadas, por exemplo, né, com PROAC, sempre tem lá alguns quesitos de formação de público infantil, de acessibilidades para público com necessidades especiais. Portanto, tem um interesse público de fundo muito consistente e muito importante, né? A prateleira da cultura, tá certo? Dentro dessa grande estante de formação da cidadania, de fato é uma prateleira de grande tamanho e de grande destaque. Uma nação que se preza, investe e se organiza nas suas políticas maiores para a promoção da cultura. Recentemente, o governo definiu novas regras para o financiamento de projetos pela Lei Rouanet, reduzindo o teto de R$60 milhões para R$1 milhão. Isso gerou uma série de críticas de especialistas da área. Mas, segundo o levantamento feito pela Associação dos Produtores de Teatro em 2016, 70% dos projetos financiados dessa forma, eles atingem no máximo R$500 mil. Vocês acreditam que, mesmo assim, essa mudança pode trazer prejuízo ao financiamento de projetos culturais ou a gente não vai ter esse problema? Olha, eu vou ser bem franca, assim, correndo o risco de desagradar quem é da área, mas eu acho que houve um discurso de demonização da Lei Rouanet durante a campanha eleitoral que foi assim... Eu tinha uma perspectiva de que ia ser muito pior quando o Bolsonaro assumisse, né? Então, assim, ele veio falando que essa Lei Rouanet era uma coisa detonou a lei, né? E usou isso quase como lema de campanha mesmo para outras pessoas que também viam isso com muito maus olhos e tal. E aí, quando ele assume, ele vem no Facebook, né, fazer uma conferência lá, online, e falar que essa desgraça de Lei Rouanet utilizada
por governos de esquerda para cooptar artistas, toda uma coisa assim que você fala assim, nossa, ele vai acabar com o negócio. E aí em abril publica-se quais são as grandes mudanças que o Bolsonaro estaria promovendo na Lei Rouanet. E assim, ele mudou o nome e colocou lá que o teto agora não seria mais de 60 milhões, mas sim de 1 milhão. E mudou alguma coisa na democratização de acesso, distribuição de ingressos, valores e tal. Assim, e há exceções para esses casos. Então, por exemplo, o teto é de 1 milhão para projetos, mas se for plano anual, que é uma modalidade voltada apenas para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que fazem manutenção de equipamentos culturais por definição, aí esse teto já pode ser mais alto. Se for projeto de patrimônio, se for projeto de orquestra, também esse teto pode ser mais alto. Então, assim, na prática, eu não acho que o impacto vai ser tão grande. Eu acho que a gente tinha um receio de que pudesse ser muito pior, né? Inclusive no quesito da censura, no quesito de quem ia compor os colegiados que aprovariam esses projetos, que conteúdo passaria ou não mais passaria, ou assim, até mesmo em acabar com a lei. Isso foi muito comentado, né? E essa coisa de conferir transparência à Lei Rouanet, isso é um discurso de quem não tem conhecimento nenhum do que se trata a Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, algo que é relevante a gente mencionar também, o Brasil é o paraíso do incentivo fiscal. Então, falando assim, existe incentivo fiscal para a cultura como se fosse assim, nossa, incentivo fiscal para a cultura. Tem incentivo fiscal para tudo no Brasil. Tem incentivo fiscal para vários segmentos, né? Setores que assim, as pessoas são remuneradas e muito bem remuneradas mesmo a partir do uso do instrumento fiscal, né? E aí na cultura tem toda essa crítica de que assim, pô, o cara já tá usando incentivo fiscal e ele ainda quer receber com o projeto dele, como se não existisse uma questão de direito autoral, como se não existisse a importância de valorizar o trabalho do artista. Então com a lei do bem, por exemplo, você pega uma empresa que vai registrar uma patente aí, ele usa a lei do bem, ele tem incentivo fiscal para fazer investimento em ciência e tecnologia, porque entende-se que um país que investe em ciência e tecnologia é um país desenvolvido, isso é positivo para a nação, e o dinheiro que ele vai ganhar vendendo aquele produto que ele desenvolveu é muito dinheiro, é muito lucro, e ninguém questiona, pô, mas o cara usou a lei do bem e ainda quer ganhar dinheiro vendendo o produto que ele desenvolveu com a lei do bem? Então, assim, dá no mesmo, né? Enfim, no sentido de, existe incentivo fiscal para muitos segmentos, e de todas as leis de incentivo de esfera federal, você pode pensar, lei de incentivo ao esporte, o PRONAS, PCD, que é um programa do Ministério da Saúde voltado a pessoas com deficiência, o PRONON, que é um programa do Ministério da Saúde voltado à área oncológica. A Lei Rouanet é disparado a mais transparente. É muito transparente a Lei Rouanet. Qualquer um de nós quiser entrar lá, colocar... Você pode fazer um filtro de busca por quem escreve projeto, quem aporta dinheiro para o projeto, todos os fornecedores na história que já prestaram qualquer tipo de serviço para um projeto incentivado, qual foi o valor da nota fiscal, qual foi o serviço que ele prestou. Então, assim, tá tudo lá. Então, óbvio, há problemas e há desvios, como há em qualquer setor, e de vez em quando isso é descoberto, e que bom que é descoberto, porque mostra que realmente está havendo fiscalização. Talvez poderia haver mais fiscalização, mas, assim, achar que a Lei Rouanet é uma várzea, tá errado, né? Então, assim, existe sim. Então, acho que um pouco tende que quando assume, descobre o que é de verdade, aí fala, pô, talvez eu tava criticando um monte de coisa por não entender. E um pouco porque, assim, a gente tá falando de um mecanismo que é totalmente pautado na lógica neoliberal, que delega à iniciativa privada o poder de decisão. Não é uma coisa esquerdopata, como vinha sendo dita, né? É uma coisa que, quando, por exemplo, o histórico do Ministério da Cultura, que é criado em 85, e aí nos anos 90 com Collor já é extinto, volta no 92 com Itamar, aí quando entra o FHC, esvazia todo o Ministério da Cultura, passa a operar única e exclusivamente em torno da lei de incentivo fiscal, porque era o que tinha de neoliberal ali. E aí depois vem o Temer e acaba com o Ministério de novo, aí com toda aquela manifestação artística, volta com o Ministério, mas... Então assim, quanto mais à direita, historicamente, os nossos governos, maior o foco na lei de incentivo fiscal, porque é o que tem de menos intervencionista por parte do Estado. Fez todo um discurso de que assim, vou acabar com essa desgraça, eu tô falando de desgraça porque é o termo que ele usou mesmo, né? E aí entra assim, muda o nome e reduz o teto para algo que de fato, a maioria dos projetos não custa mais de 1 milhão mesmo, né? Também tira essa coisa de achar que assim, nossa, projetos milionários, né? Então eu acho que o impacto é muito menor do que a gente temia. E que bom, né? E no programa passado a gente discutiu um pouquinho a situação da Ancine, do audiovisual no Brasil. A Mariana chegou a falar um pouquinho em relação ao financiamento, né, como funciona o financiamento de projetos para esse setor. Vamos relembrar o nosso ouvinte mais ou menos como que funciona e se há uma legislação diferente para esse segmento. Sim, existe uma legislação específica.
não que não seja possível utilizar recursos de lei de incentivo à cultura, né, a Lei Rouanet, para produção audiovisual, é possível, curta, média e longa, mas se você fizer um longa-metragem também tem que estar registrado junto à Ancine para pleitear recurso junto à Lei Rouanet, e a Ancine regulamenta também a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual, enfim, né, então dá para usar a modalidade do incentivo fiscal e dá para usar a modalidade do fundo, né, recurso direto a editais. A lógica é muito parecida, mas para estar vinculado à Ancine você precisa ser uma produtora independente, né, e atuando no território nacional e tudo mais. Então é muito similar. A Ancine, na verdade, é vinculada ao Ministério da Cultura, apesar da sede dela ser no Rio de Janeiro, né, é um braço do Ministério, né, uma agência específica para tratar a questão de audiovisual no Brasil, mas existe como se fosse uma lei Rouanet, só que é uma lei voltada especificamente para o audiovisual, que é a Lei do Audiovisual. Olha, tem uma coisa curiosa, eu estava até pensando aí na pergunta anterior, né? A gente já teve algumas experiências dessa história de destruição. Parece que o que é essencialmente bom sobrevive e se perpetua, né? Talvez um exemplo muito semelhante seja do Collor. Eu lembro que era um governo de extinção de agências, de organismos paraestatais, e eles voltaram, né? Às vezes com nome trocado, às vezes com leis reformuladas, mas na essência as políticas de interesse refletem, na verdade, o desejo da sociedade, né? Então acho que a gente está passando por um período semelhante a uma proposta também de Estado mínimo, enfim, mas o que é de interesse vai continuar. Segundo, que eu acho que o setor de audiovisual é de uma dinâmica tal, né, que a gente viu assistir. Você tem o cinema que é confrontado pela televisão, que depois é confrontado pelo videocassete, aí você começa a mudar as bases, né? E agora você tem o universo do streaming, né? Que é a produção de audiovisual on demand, que é uma nova realidade. Mas assim, onde é que o cinema sempre acha um jeito de continuar protagonista dentro do universo do audiovisual, sempre se renovando, sempre muito importante, sétima arte, parece que consegue se perpetuar. E em função disso, né, quer dizer, a indústria do cinema, como ela é organizada, salas de exibição cada vez mais sofisticadas, né, ir ao cinema é uma experiência distinta, tá certo, do que você ver o mesmo filme, tá certo, em casa via streaming. Portanto, essa atenção do legislador e essa atenção do gestor público sobre as particularidades, né, desse universo de produção artística passa a demandar, de fato, expertises novas, revisões e adaptações da certa nova realidade. E na opinião de vocês, é preciso encontrar outras formas de financiamento para projetos culturais, além das leis de incentivo e do patrocínio de estatais? Que perspectivas vocês veem nesse sentido? Eu acho que sim, é importantíssimo encontrar outras formas, mas as perspectivas frente ao atual cenário são péssimas. Assim, mal se consegue ver com bons olhos a Lei Rouanet, né, que é tratada como algo, né, essa desgraça toda. Qual a chance de que haja outras formas de repasse, por exemplo, fundo a fundo, ou por exemplo, o que a gente tinha com Cultura Viva, que era uma rede com pontos e pontões, e aí repasses fundo via edital. O Cultura Viva ele existe, mas ele está esvaziado financeiramente. Mas isso é muito importante, porque quando você fica dependente exclusivamente da lei de incentivo, você delega 100% à iniciativa privada o poder de escolha. E aí, boa parte dessas empresas alocam esse poder de decisão nos seus departamentos de marketing. Então, assim, é uma verba que deveria estar sendo utilizada, né, para fomento da diversidade cultural brasileira e está sendo utilizada para gerar retorno de imagem, né? São quase campanhas publicitárias, assim, a gente está pensando no evento que vai melhor divulgar a minha marca. Como ficam as comunidades quilombolas aí, né? Tem coisas que, assim, tem língua que vai morrer, no sentido assim, se não houver uma política pública focada na manutenção da diversidade cultural, que não traz retorno financeiro pro cara que está pensando lá na empresa dele no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, sim, é muito importante haver outras modalidades de fomento, mas eu acho que as perspectivas no atual momento são ruins. Eu acho que existe um problema no Brasil que é um traço cultural muito forte, que é uma grande aversão ao risco. A gente fala aqui à vontade sobre empreendedorismo,
Olha, eu vou te falar. Às vezes você tem linhas de financiamento, por exemplo, nessa área de tecnologia. Fundo Verde e Amarelo. Fala assim, olha, eu te dou a fundo perdido 80% do recurso de investimento, você só entra com 20%, o cara não quer tirar o seu dinheiro lá aplicado em CDB para... A atividade no mundo, para a gente pegar o exemplo que está mais aqui na nossa conversa, que é no caso do audiovisual, os riscos são imensos. E aí quando você vê a indústria do cinema americana, é clássico. Você tem alguns produtos de conveniência que vendem muito. Então os Vingadores, tá certo? Ou os ganhadores do Oscar. Agora você tem filmes que são escancarados fracassos de bilheteria. O que não invalida, tá certo, o sistema como um todo de produção da indústria do cinema. Aqui no Brasil parece que as pessoas acham que só vai acontecer um caso ruim. O que eu estou dizendo isso para dizer assim, para a preservação da cultura no Brasil vai ser inevitável a participação do governo, como vai ser inevitável a participação do governo em um monte de outras atividades. A gente está discutindo hoje o Estado mínimo para todo. Então essa ideia, você desmonta sistemas de proteção ao trabalho, você desmonta um sistema de rede de proteção previdenciária. Tudo segundo uma lógica de que essas coisas vão produzir um cenário favorável de investimento privado e o país vai retomar. Não vai acontecer. Depois que tudo isso for desmontado, esses empresários vão correr atrás do governo e pedir assim, finalmente, voltem a investir, porque o investimento público é que vai gerar o multiplicador econômico onde eles estarão atrelados. Então, assim, existe essa cultura. A cultura é basicamente o seguinte, o lucro é privado, o prejuízo é socializado e público. E sem a orquestração e a condução do governo, as coisas não funcionam. E, em particular, isso no universo da cultura fica mais ainda evidente. Então, não dá para se pensar. É óbvio que é muito desejável sistemas de financiamento alternativos, mas não é da tradição e da cultura empresarial brasileira. De fato, o coeficiente de aversão ao risco é muito alto, em média, na atividade empresarial brasileira, em particular no universo da cultura. Isso até que eu ia perguntar, a gente tem o caso, né, esse ano, da 27ª edição do Anima Mundi, né, que eles perderam o patrocínio da Petrobras do BNDES e eles só conseguiram realizar o festival graças ao crowdfunding, né, ou financiamento coletivo, que é aquele tipo de vaquinha virtual. Vocês acham que isso não tem perspectiva de ser uma forma de financiamento? Eu acho que sim. Sim. Mas no macroagregado, a participação de fato eu acho que é modesta. Não sei qual é a opinião da Mariana. Eu acho mesmo, assim, eu acho que enquanto fenômeno inicial, assim, quando surgiu a ideia do financiamento coletivo, tem casos de destaque, assim, tem a Amanda Palmer, tem até um livro que é super interessante que fala Arte de Pedir, que ela conta isso, é uma artista de rua, ela era estátua humana e ela tinha uma banda e ela queria gravar, e aí ela rompeu o contrato com a gravadora e tal, e por meio do financiamento coletivo conseguiu arrecadar assim, muito com os fãs para fazer a gravação. Então acho que em algum momento, isso, em alguns casos pontuais, isso funciona muito bem. Mas quando você massifica, e aí toda semana você recebe por e-mail alguém te pedindo um pouquinho para fazer um financiamento coletivo, é mais difícil. Agora, essa lógica é uma lógica muito válida, inclusive vinculada ao incentivo fiscal. Uma vez eu vi uma entrevista com a filha do Rouanet, que deu nome à Lei Rouanet, falando sobre essa questão, porque assim, por que os projetos ficam concentrados no eixo Rio-São Paulo e valoriza-se apenas aquilo que traz retorno financeiro e de marca, né, para os investidores? Porque quem patrocina os projetos são as pessoas jurídicas. Quando, na verdade, se a gente pensasse a lógica do financiamento coletivo com renúncia fiscal de imposto de renda de pessoa física, a gente conseguiria também fazer projetos que atendem muito mais ao interesse público social. Então, por exemplo, eu lembro assim de dar uma palestra aqui na USP para os servidores, falando, olha, a gente pode, por exemplo, aprovar um projeto que seja de interesse da comunidade acadêmica para ser executado aqui dentro e todos vocês, que são pessoas que é muito difícil sonegar imposto sendo funcionário público, então assim, você recolhe, você vai pagar imposto de renda, coloca 6% do seu imposto e tal. E aí, uma das funcionárias levantou a mão e perguntou, mas o que eu vou ganhar com isso?
falei, pô, o que você vai perder com isso? É imposto, você vai ter que pagar o seu imposto de qualquer forma. Pega parte do seu imposto e você tá vendo o que vai ser feito com ele. Você não jogou lá no bolo para depois falar, ai, olha como que esse governo faz tudo errado, né? Você colocou num projeto que você tá vendo acontecer. E as pessoas, elas, assim, isso não faz sentido. E assim, nem era dinheiro, nem era um desembolso real de tirar dinheiro no bolso para financiamento coletivo. Era imposto, é imposto devido, é um dinheiro que já vai mesmo, né? Mas assim, talvez... Porque, só de ter que entrar lá e fazer o cálculo já não vale, entendeu? Então, acho que, assim, também falta a cultura da ideia de que... Do coletivo mesmo, de que é coisa assim, eu posso ser um pouquinho ajudando a fazer um macro e isso tem um resultado macro-macro. Ou seja, a gente precisa mostrar para a população isso. A universidade talvez teria... Aí vira o dilema de Tostines, né? Quer dizer, você tem que investir em cultura para gerar uma nova cultura de participação. Quem que vem primeiro, né? Esse, de fato, é um dilema. Mas a gente tem que acreditar. Mas então, eu acho que essa é a função da política pública. É gerar transformação de identidade e de cidadania. Essa política pública de eficiência é nesse sentido. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu conversei pela segunda vez, né, o segundo programa nosso aqui sobre financiamento e gestão de projetos culturais. Bati um papo com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, que também é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador, e com a coordenadora de projetos na Associação Pro Esporte e Cultura, Mariana Souza. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Muito obrigada, prazer. Foi uma satisfação, estamos sempre à disposição. E o programa está sempre aberto para vocês também. Será um prazer. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.